Bem, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Amém. Deixe sentar. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia já diz no Salmo 1, bem-aventurado que medita de dia e de noite. Se você não meditar, meditar é você parar, pensar, examinar, esquadrinhar. Meditar é você se deter sobre a questão, né? Trazer a memória constantemente, enfim, examinar uma série de fatores para que você descubra o que realmente está sendo dito ali. Você vê que o próprio subtítulo colocado em cima desse 1 Timóteo 4 é a apostasia nos últimos tempos. Primeiro ponto para você compreender esse texto é você entender o que significa a palavra apostasia. Indo aos dicionários, nós vamos descobrir que ela significa alguém que volta atrás, alguém que estava caminhando dentro de um conceito, princípio, ideologia, de um objetivo e apostatou. Ou seja, aqui está falando, Paulo diz que eles apostatarão de quê? Da fé. Da fé. Significa que pessoas outrora conceituadas, reconhecidas como homens de Deus, como pessoas de fé, esses homens ilustres, reverenciados no meio do reino de Deus, agora eles se transformam em verdadeiros filhos do diabo. É isto o que a Bíblia está dizendo. E isto que muitos não compreendem e caem e se machucam e não conseguem entender os fatos porque julgam as pessoas pelo passado. Irmão, no reino de Deus, você tem que dia a dia ver o fruto da vida da pessoa. Não interessa o que eu fui, não interessa o que quem quer que seja tenha sido, interessa o que eu sou hoje. Interessa o que você é hoje. Se você hoje, alguém chega em você e vê os frutos do Evangelho, glória a Deus. Se amanhã esses frutos não aparecerem, você não é mais nada, você não tem o sangue de Cristo, não tem a palavra do testemunho, você não é mais irmão, você não é mais ninguém. No reino de Deus não se julga ninguém pelo passado, se julga dia a dia pelo presente. Por isso a Bíblia diz: arrependei-vos. O convite de se arrepender na Bíblia, ele é diário. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É diariamente você tem que produzir o fruto do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui Paulo está dizendo, mas o Espírito Santo está dizendo que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Ora, o que são doutrinas de demônios? O que são doutrinas de demônios? Quem já andou envolvido nesse mundo de religiões sabe o que é isso. É só analisar tudo que praticava para o prumo do Evangelho hoje e a pessoa vai concluir o que era uma doutrina de demônio. Doutrina de demônio são as imagens de escultura, são os patuás, né? A gente chegava no espiritismo, sempre tinha um patuá. Diga-se de passagem, lá no espiritismo, os demônios também distribuíam objetos ungidos. Distribuía. Nós tínhamos. Doutrina de demônio. Compara com a doutrina do Evangelho de Jesus Cristo. 3 anos de ministério de Jesus, o que ele nos deixou? Palavras, palavras, somente palavras. Jesus Cristo pregou pertinho do Rio Jordão. Em 3 anos de ministério, quando foi que ele chamou aquilo lá de Terra Santa?
Quando foi que ele disse que aquela água era abençoada ou que produzia vida? Ele estava pertinho do Monte Sinai. Quando foi que ele fez uma peregrinação aquilo lá? Doutrinas de demônios estão hoje dentro de lugares chamados igreja, em que as pessoas já apostataram da fé, começaram muito bem, reinando em glória com Cristo, mas de repente a visão mudou, o dinheiro os cegou, o mercenarismo os invadiu, e Paulo diz aqui no verso 2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Mas ele está chamando esses aqui, hipócritas que falam mentira, mentirosos, com a consciência cauterizada, ele está dizendo que eles eram o quê? Apóstatas. Então significa que eles foram homens de Deus. É por isso que Mateus 7:21 vai dizer, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome expulsamos demônios. Jesus Cristo, que não mente, não se engana, disse, naquele dia eu lhes direi, apartai-vos de mim para o fogo eterno, eu não vos conheço. Eles eram homens de Deus, foram um dia, mas agora já não são mais, e vão comparecer perante o tribunal de Cristo com a sua bagagem do passado. Senhor, lembra que em teu nome eu fiz, eu aconteci. Jesus vai dizer assim, eu não vou te julgar pelo teu passado, eu te julgo pelo teu presente. O teu presente é reprovado, apartai de mim para o fogo eterno. Paulo deixa essa carta maravilhosa, e lá em 2 Timóteo, também no capítulo 4, a partir do verso 1, ele vai dizer assim, conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Olha o que Paulo, o apóstolo, está dizendo. Não é um retrato do que vemos nos nossos dias? Ele está dizendo, pregues a palavra, porque alguns vão se desviar, eles sofrerão, não sofrerão a sã doutrina, eles vão ter comichão nos ouvidos, eles amontoarão para si próprios doutores, conforme a sua própria concupiscência. O que é concupiscência? É o desejo pessoal de satisfação. Eles querem satisfazerem-se a si mesmos. Então eles são doutores dentro dos seus próprios projetos e objetivos. Não são doutores da palavra de Deus, não são ministradores do evangelho de Jesus Cristo. Eles são doutores de si mesmos, como Paulo está dizendo, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. São pessoas enquadradas no que Paulo fala na carta anterior, que estão cheios de hipocrisia. O que é hipocrisia? Falsidade, engano, dolo, é isso. E muita gente não está meditando na palavra de Deus, e tem uma turma aí que eu chamo de filho do diabo, e eu estou vendo muita gente chamar eles de homens de Deus. Bispos, pastores, presbíteros, apóstolo primaz. Tem gente aí pregando predestinação e sendo chamado de homem de Deus. Que caia fogo do céu se um filho do diabo desse é homem de Deus e me consuma. O Deus que ele prega não é o mesmo que eu prego. O Deus que eu prego se chama Jesus Cristo da Bíblia. Esse que funciona. É nesse que eu desafio o diabo, e até aqui estou de pé. Nós precisamos comer Bíblia. Está chegando um tempo, eu já estou ouvindo notícias aí, fechou a igreja tal, a outra já está para fechar, não sei mais quanta vai fechar, e você vai ver muitas organizações ficarem abertas, mas não pelo poder de Deus, pela força do dinheiro. Já tem um monte aí, se eu fosse citar aqui agora, ia ficar a noite inteira eu citando denominação para você que está aberta apenas porque
pessoas são cegas e aquilo está aberto na força do dinheiro, como um clubezinho social, mas Deus nem na porta não está passando. As pessoas estão muito iludidas. Vá para a carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, você vai achar essa palavra tão perfeita, tão tremendamente igualada aos nossos dias. O título dela já é Os Falsos Mestres. 2 Pedro capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos, repita assim, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e pela avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Irmão, Salmo número 1, medita, entenda o que diz a Bíblia. Eu me deparo com um texto desse, eu fico perplexo. Parece que eu estou vendo o apóstolo Pedro sentado numa mesinha, assistindo televisão e escrevendo isso aqui. É a carta mais atual, é a narrativa mais atual. O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Vamos esmiuçar ela. Já está dizendo que entre o povo lá no tempo de Israel houve falsos profetas, e agora ele está escrevendo para o povo cristão, e ele está dizendo, também entre vós haverá o que? Falsos doutores. Você já viu como as pessoas estão reclinando sobre os seus títulos? Estão fazendo seminário, é DHD, é PHD, estão se formando. Você chega no gabinete do camarada, na igreja, no corredor, já não tem aonde ele mais colocar diploma, ele é um doutor. Já na fachada da igreja, por fora, já escreve, igreja não sei que das quantas, doutor, PHD, DHD, fulano de tal. Só faltou botar vírgula, filho do diabo, mas isso eles não põem. Isso é você que tem que discernir. Isso é você que tem que conhecer, isso é você que tem que entender. E deixa eu dizer uma coisa para você, você está numa igreja, tá? O que você está ouvindo é porque você está numa igreja, e com uma rara coragem que Deus achou um homem no alto desse morro para te dizer. Não tem outro para dizer o que eu digo não, não tem outro para pregar o que eu prego não. E se eu não sou homem de Deus, que caia fogo do céu e me consuma. Que entre o diabo por essa porta e venha aqui me tocar. Se o que eu estou falando não é a mais pura verdade da revelação do Espírito Santo da palavra de Deus. Não brincamos de evangelho, sabemos em quem temos crido, estamos bem certos que Ele é poderoso. Pedro está falando que haveria falsos doutores, e o povo parece que não enxerga nada. Estão achando que a igreja vai continuar por aí, vai tudo continuar do mesmo jeito, nada vai mudar. Meu irmão, deixa eu te dizer mais uma vez, a era da igreja está chegando ao fim. E ele diz assim no verso 2, muitos seguirão as suas dissoluções, pelo que será blasfemado o caminho da verdade. Como o caminho da verdade está sendo blasfemado? Pelas dissoluções de homens. Tem gente carregando vassoura para dentro de casa, achando que Jesus Cristo está montado naquela vassoura que nem um bruxo. E a gente encontra as pessoas no meio do caminho e vê as pessoas zombando do nome de Jesus Cristo por causa desses hipócritas, pilantras e falsos mestres. Você não sabe mais se a pessoa está saindo de uma igreja ou de um enterro com aquelas rosas na mão. Onde está Deus? O caminho da verdade foi blasfemado. As pessoas trocaram o sangue do cordeiro e a palavra do testemunho por um objeto ungido, confeccionado por mão de homens. É a mesma doutrina dos demônios que eu conheci com os patuais,
é a mesma doutrina da Igreja Católica que eu conheci, com os seus objetinhos também distribuídos. É a mesma coisa, é o terço, é a medalhinha, é a Aparecida, é, não sei, é a fitinha no braço do Senhor do Bonfim. Diga-se de passagem, tem uma igreja, pensa que a igreja, para mim, aquilo é antro de prostituição, que distribui as fitinhas também. Você vê o camarada passar na rua, com uma fitinha no braço, e você olha e diz assim, é um católico. Quando você começa a conversar com o camarada pensa que é crente, com a fitinha no braço. Isso é paganismo, isso é doutrina de Satanás. Os cristãos adoram a Deus em espírito e em... Somente assim se pode ser um cristão, quando nós temos a investida de Deus na nossa vida para desfazer as obras do diabo. É como diz Efésios 6,17, com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É com isso. Pega uma fitinha e bate em cima do demônio, que ele bate na tua cara. Pega a tua rosa ungida, bate num demônio, que ele bate na tua cara. Pega a tua vassoura ungida, ameaça um demônio, que ele acaba contigo. Mas quem tem a palavra pisa na cabeça do diabo e desfaz as obras de Satanás. Você precisa meditar de dia e de noite. Você precisa comer Bíblia, se alimentar da verdade. Jesus Cristo derramou seu sangue naquela cruz para nos deixar o livro chamado Bíblia. Não ignore a Bíblia, senão vão fazer de você uma peteca. Você um dia já foi enganado no espiritismo, foi enganado no catolicismo, foi enganado no Seixunoê, foi enganado no Rosacrucianismo, foi enganado nos mormons, no budismo, foi enganado em tudo, e hoje está sendo enganado em lugar com título de igreja evangélica. Sabe por quê? Porque o meu povo está sendo destruído, diz a Escritura, porque lhe falta... É isso, somente isso. E diz aqui que muitos seguirão as suas dissoluções. E tem gente que diz assim, está vendo aquela denominação? Em tão pouco tempo cresceu tanto. Ah, porque Deus está naquilo. E eu digo, a Babilônia romana é a maior na história da humanidade. E Deus nunca esteve naquilo. O exército de Gideão tinha 32 mil. E Deus não estava naquilo. Selecionou 300. Aí ele estava. Quem foi que disse que Deus conta com multidão? Que precisa de multidão? O Deus que eu conheço é espírito e vida. Ele é pessoal. Ele atua na intimidade. E Jesus falou assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Você precisa conhecer esse Deus de intimidade. Esse Deus pessoal. Você precisa ter o conhecimento. Quando você tiver o conhecimento, Deus vai te dar a permissão. E aí, meu irmão, Ele abre as portas, e a porta que Ele abre, ninguém fecha. Ele diz, e por, no verso 3, e por avareza farão de vós o quê? Negócio por avareza. Você sabe o que significa avareza? Avareza é a pessoa amante do dinheiro, amante das possessões da terra. Avareza, farão de vós o quê? Negócio. Ah, negócio, né? Negócio. Eu fico imaginando no dia do juízo, quando algumas pessoas baixarem ao inferno, vão se surpreender, mas a Bíblia diz que depois elas vão ser tiradas do inferno para comparecer ao tribunal de Cristo, receberem a sentença e serem lançadas no lago de fogo e enxofre. Não é isso que a Bíblia diz? É isso. É isso porque eu tenho estudado, eu vi que é isso. Eu fico imaginando algumas pessoas chegando diante de Jesus, naquele grande e terrível dia. Senhor, eu nem entendi porque que eu estava queimando nas chamas do inferno, mas agora tem lugar aí no reino para mim, não tem? Não, a tua sentença é essa. Como as pessoas ficarão surpresas. Mas Senhor, eu levei a rosa para dentro de casa, estava ungida. Senhor, eu não perdi uma campanha, eu fiz tudo que era corrente. Senhor, eu dei uma oferta especial e assinei o meu nome no livro de ouro. Senhor, eu passei na secretaria, eu entreguei o meu dízimo e eu tive o direito de cear. Eu participei da Santa Ceia do Senhor. Porque tem gente aí que se acha muito bom, muito forte. Estou participando do corpo de Cristo. Como se a doutrina da igreja fosse comer pão e beber vinho.
Tem um monte de gente cega, nada de Bíblia. Senhor, eu jejuei, eu entrei no culto do jejum. Eu fui para o culto da busca do Espírito Santo. Eu subi monte, eu desci monte, eu distribuí jornal, eu distribuí revista. Senhor, eu fiz tudo isso. Depois de falar tudo, Jesus diz assim: apartai de mim, nunca vos conheci. Que nós não vimos aqui? 1 João 2, 3. Como é que está lá? Nós lemos. Não adianta você dizer que está com Ele e não ter os seus mandamentos. Não adianta você dizer que conhece Jesus se você não sabe o que diz a palavra do Mestre Jesus. E Ele aqui está dizendo: farão de vós avareza e farão de vós negócio. Nunca vi rosas custarem tão caro como está custando dentro de certas igrejas. Eu nunca vi envelopes ungidos custarem tão caros como está custando dentro de certas igrejas. Eu nunca vi um Deus de tanta misericórdia que não faz fogo cair do céu e consumir essa raça. Nunca vi um Deus de tanta misericórdia como esse da Bíblia, que deixa essa gente ainda abrir a boca em rádio e televisão e dizer que não é preciso ler a Bíblia. É claro que não é preciso ler a Bíblia, porque quem conhece a verdade é liberto. Se o povo lesse Bíblia, não existiria Igreja Internacional da Graça de Deus, não existiria Igreja Universal do Reino de Deus, não existiria Igreja Católica Apostólica Romana, não existiria Espiritismo, Seixu Noé, Budismo, Kardecismo, não existiria, porque a Bíblia é a verdade. Mas eles não conhecem Bíblia. Aí vai como se estivesse indo para um velório, carregando suas flores, carregando suas vassouras, e eles lá nos bastidores rindo e caçoando da cara do povo. Tudo é ungido, menos a cara deles. A cara deles é que não é ungida, o resto tudo é ungido. Ou você come Bíblia, meu irmão, ou esquece igreja. Pode me chamar de louco, mas o dia que você ler a Bíblia, você vai ser mais louco do que eu. Quanta hipocrisia, quanto engano. E esses 3 textos que nós lemos, eles tratam da situação do final dos tempos, da consumação da era da igreja. Eles estão falando, no final dos tempos vai acontecer tudo isso. O povo de Deus vai virar uma grande massa de manipulação, um grande negócio. Abrir igreja hoje é um grande negócio. Abrir igreja hoje é um grande negócio. O que tem de político mercenário e salafrário que está assalariando gente para ficar pregando, eles vão lá e eles mobiliam tudo. Eles botam os bancos, eles botam o microfone, eles botam a aparelhagem de som, eles botam o púlpito, eles botam tudo. Eles assalariam um palhaço que pensa que é pastor, eles fazem tudo. Por quê? Porque abrir igreja é um grande negócio. O povo virou uma massa de manipulação. Meu irmão, a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Ou você conheça a verdade, ou você será um eterno escravo. Mas eu vi aquele homem expulsando um demônio. Se ele não fosse um homem de Deus, ele não expulsaria um demônio. Vai ler a Bíblia. Mateus 7:21 diz que até expulsando o demônio, Jesus o chama de filho do diabo. Sem Bíblia, você não vai conhecer quem é Deus. Não tem jeito. Não existe Deus extra-bíblico. As doutrinas que estão por aí, doutrinas satânicas, corrente, campanha, objetos ungidos, a mais impressionante que eu já ouvi, a mais impressionante, foi o sabonete ungido para lavar a alma. Meu irmão, se esse sabonete fosse bom mesmo, poderia servir para lavar a cara dessa gente, para ver se nasce um pingo de vergonha. Sabonete para lavar a alma. Essa nem na magia negra eu não tinha ouvido. Nem na magia negra eu ouvi um absurdo desse. Sabonete para lavar a alma. E essa raça inveterada aí de títulos de pastores se dizem homem de Deus. E tem gente que olha para esses homens e os chamam de homem de Deus.
porque são cegos também. E o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento. Mas a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, ou você conhece a verdade, ou você será um escravo. Está pensando que as pessoas são escravas porque não têm dinheiro? Errado, está errado. Escravo é quem não tem conhecimento, não é quem não tem dinheiro. Escravo é quem não tem conhecimento. Estamos falando de situações espirituais. Você será um escravo espiritual, mesmo estando livre, pulando, jogando bola, indo para a praia, passeando. Você é um escravo. Você não consegue enxergar as correntes de Satanás que te prendem. E tem mais, você acredita que está com Deus se você não conhecer a Bíblia. Mas a Bíblia diz, João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos, não é a rosa, não é o sal, não é a palmilha, não é o cinto ungido, não é nada disso, é os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei aí. Amém. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.